Olá, queridos e amados, pastor Carlos Pereira aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 5. Lição de número 5, 4 de maio de 2025, a verdade que liberta. O que nós vamos estudar hoje, né? Estudaremos, meus amados irmãos, sobre esse texto maravilhoso, essa mensagem poderosa, a verdade que liberta. Liberdade de verdade não é fazer o que se quer, mas sim ser liberto do pecado, da culpa, da mentira e da ilusão. Nesta lição, veremos que Jesus se revela como a verdade que liberta. Cristo confronta a religiosidade vazia, expõe os enganos do coração humano e convida cada um a viver uma nova história. Afinal, não basta conhecer a verdade, é preciso crer, permanecer e ser moldado por ela. Vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Nosso texto áureo, né? João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos destacar aqui, no nosso texto áureo, três palavras chaves, assim, desse texto, né, de João 8, 32, texto áureo. Conhecer, verdade e libertação, tá bom? O verbo conhecer é gnosko, no grego. Não é um saber teórico apenas, não. Muito pelo contrário. É um conhecer relacional e experiencial, ok? Que tem experiência, a pessoa que conhece a Jesus, que conhece a verdade de forma experiencial e relacional. Fala de intimidade e também de algo vivido. Verdade. A palavra grega para verdade é eletreia. Aqui não é doutrina apenas, é a pessoa de Jesus. João capítulo 14, verso 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, né, declara que ele é a verdade. E terceiro, e a verdade vos libertará. É uma promessa de libertação do verbo eleutero, e que significa libertação real do domínio do pecado. Jesus não disse assim: vocês saberão muita coisa e ficarão livres. Não, ele disse: vocês me conhecerão e eu sou a verdade, e então serão verdadeiramente livres. Muitos conhecem versículos, frequentam cultos, defendem a Bíblia, mas ainda não estão necessariamente livres, porque conhecer a verdade não é decorar um texto, é andar com Jesus todos os dias em fé, obediência e submissão. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa verdade prática. Verdade prática dessa lição, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Glória a Deus, que essa verdade poderosa ela está presente em nossas vidas. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 7, versículos 16 a 18, versículos 37 e 38, João 1, 31 e 36. Vamos para a leitura. Jesus respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E nele e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Que maravilha essa palavra, que maravilha esse texto, meus amados irmãos. Agora vamos para a nossa introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a esta verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. E vamos também compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, que ele também está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Explicar a verdade em Jesus, desde sua saída da Galiléia para Jerusalém. Segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E, em terceiro, refletir sobre Jesus como a verdade que liberta. Esses são os objetivos da nossa lição: explicar, descrever e refletir. Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus, a verdade em Jerusalém. Vamos para esse nosso primeiro subtópico. Da Galiléia para Jerusalém. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus capítulo 20, versos 18 e João 8, 20. Bom, a verdade, né? Jesus, a verdade em Jerusalém, e aí da Galiléia para Jerusalém, nós temos o seguinte: o livro de. É, ou seja, nos capítulos 7 e 6 do Evangelho de João, são narradas situações em meio à festa dos tabernáculos, que a cidade de Jerusalém realizava. A cidade recebia pessoas de todas as partes do mundo e principalmente judeus dispersos. Nesses capítulos, Jesus aproveita a ocasião para falar publicamente do seu ministério na terra. Temos a difícil missão de abordar em pouquíssimo tempo toda essa compreensão, né? Todo esse, vamos dizer assim, esse momento que Jesus aproveita uma festa, a festa dos tabernáculos, para estar falando, né, evidentemente, da sua missão, do que ele representa e da verdade que liberta. O versículo de João, capítulo 7, verso 1, diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Esse versículo funciona como uma introdução teológica e geográfica para o capítulo 7. Jesus permanece na Galiléia e evita a Judéia por uma razão clara: sua vida estava sob ameaça. Afirmam alguns estudiosos que Jesus agindo assim, ele está seguindo o tempo de Deus e não o tempo do homem. Ele não se deixava levar pela pressão externa, nem pela expectativa dos irmãos ou da multidão, mas andava com plena consciência da vontade do Pai. A decisão de Jesus de permanecer na Galiléia não é covardia, mas obediência ao Kairos, o tempo oportuno de Deus. Ele sabia que o ambiente em Jerusalém, apesar da festividade, era hostil. Sua recusa em ir à festa com os irmãos não é contradição, mas um ato estratégico e obediente ao Pai, como também indica outros comentaristas que falam que Jesus não estava se escondendo por medo, mas esperando o tempo certo para se revelar de maneira ainda mais pública, né? Mais abrangente para o povo ali em Jerusalém. Nosso segundo subtópico é a verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos, né, 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar.
Ele estava ciente de que havia uma divisão de opinião sobre ele entre as pessoas. Por isso, a minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem estava diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia, né? O mundo precisava saber quem era Jesus. E observando aqui, meus amados irmãos, a festa, né? Na verdade, na festa dos tabernáculos, nós precisamos fazer algumas ponderações, né? A festa dos tabernáculos, né? O que é essa festa? A festa dos tabernáculos, também chamada de Sucote, era uma das três grandes festas anuais de peregrinação dos judeus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. Celebrada por 7 dias no outono, e tinha dois significados principais. O primeiro, histórico, e o segundo, agrícola. Histórico porque recordava essa festa, né, dos tabernáculos, era para recordar o tempo em que Israel habitou em tendas no deserto, após o êxodo. E a segunda é agrícola, pois que marcava o fim da colheita com um festival de gratidão. Era uma forma de eles estarem agradecendo a Deus pela colheita adquirida durante a festa, e, portanto, aí Jesus utiliza esse momento. É uma festa popular, é uma festa religiosa, é uma festa popular, mas também é uma festa de muitas cores, né? Conversando com o meu cunhado, que é judeu cristão, eu fiz uma pergunta a ele sobre a festa dos tabernáculos, alguns detalhes dentro da cultura judaica. Ele informou que era uma festa de muita alegria, porque significava, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer, né, o resultado da colheita. Ou seja, o judeu estava agradecendo a Deus pelo resultado da colheita. E não era uma festa simples, não era uma festa normal. Era uma festa alegre, era uma festa dinâmica, era uma festa de cores, né, de muita luz, né, para amplamente o que Deus tinha feito, né? Observe que Jesus sobe à festa em segredo. Jesus inicialmente não vai com os seus irmãos, pois o tempo de Deus ainda não havia chegado. Contudo, ele vai em segredo, não por medo, mas por sabedoria. A multidão na festa estava dividida em relação a Jesus. Alguns o admiravam, outros o consideravam perigoso, e muitos temiam falar abertamente por causa das autoridades religiosas. Aí cabe nos fazer algumas aplicações dentro desse contexto. Vamos lá. Nem sempre devemos agir no impulso dos outros. Jesus rejeita a pressão dos irmãos e age segundo o tempo de Deus. Devemos aprender e andar na agenda do Pai, na agenda de Deus, e não na expectativa dos homens. A verdade sempre gera divisão. Jesus é amado por uns e odiado por outros. Não seremos jamais unanimidade. Já na minha experiência cristã, já é, é, vamos dizer assim, internalizei essa informação. Uns vão nos gostar de nós, outros não, e não vão gostar da gente exclusivamente só porque nós somos quem somos. Não, não tem jeito, né? O evangelho continua provocando reações distintas e o cristão deve estar preparado para isso. Jesus ensina no templo, no meio da festa. Jesus entra no templo e começa a ensinar publicamente. Isso surpreende os líderes religiosos, pois Jesus não havia estudado nas escolas rabínicas formais e mesmo assim demonstrava sabedoria profunda. Essa reação revela o preconceito da liderança judaica e o seu, vamos dizer assim, total distanciamento, né, dos propósitos de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico da lição. Vamos lá. Vivendo na verdade. O versículo 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai. E para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Isso está no versículo 17. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. O convite de Jesus é expressivo e extensivo a todos, né?
Enquanto Jesus ensinava no templo durante a festa do tabernáculo, algumas pessoas ficaram admiradas com a sabedoria de suas palavras. Eles sabiam que ele não havia estudado nas escolas religiosas da época, então se perguntavam de onde vinha tanto conhecimento. Jesus responde de forma direta: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 16. Ou seja, o que Jesus estava ensinando vinha diretamente de Deus Pai. Jesus não falava por conta própria, nem dava opinião pessoal. Não era, ele nem dava sua opinião pessoal. Tudo o que ele dizia vinha de Deus e mostrava exatamente a vontade de Deus. Agora cabe-nos uma aplicação aqui. A motivação revela o coração do mensageiro. Jesus não buscava aplausos, mas a glória de Deus. Esse é o sinal de um verdadeiro servo, falar por amor à verdade, não por vaidade. No reino, a autoridade espiritual não se prova pelo carisma ou pelo título, mas pela fidelidade a Deus e pela renúncia ao próprio ego. Cada cristão, especialmente os que ensinam, lideram e cantam, precisam se autoexaminar com seriedade, fazendo a seguinte pergunta: para quem estou fazendo isso? Quando buscamos exaltar o Pai e não a nós mesmos, Deus confirma nossa palavra com poder. No versículo 17, Jesus diz algo muito importante: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se a doutrina vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso quer dizer que quem tem o coração aberto para obedecer a Deus vai reconhecer que o ensino de Jesus é verdadeiro. A compreensão espiritual não depende só de inteligência, mas de humildade e disposição para conhecer. Quais são as explicações finais aqui, considerando vivendo na verdade? A autoridade de Jesus está na origem de sua doutrina. Ela vem do Pai, por isso deve ser crida e obedecida. Temos que também discernir a verdade, porque ela independe da disposição do coração. Um coração rebelde não reconhece o que vem de Deus. Ministérios centrados em si mesmos são perigosos, e o verdadeiro servo de Deus busca honrar a Deus e não a si próprio. Assim como Jesus ensinou no meio da oposição, os discípulos hoje devem ensinar com coragem e fidelidade, certos de que a verdade sempre será atacada, mas jamais vencida. Agora vamos para a síntese do nosso primeiro tópico. Síntese do nosso primeiro tópico. Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Vamos então para o nosso segundo tópico. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Veja, no primeiro subtópico, nós temos a verdade no episódio da mulher adúltera. Agora, meus amados irmãos, nós entramos em um relato que consta muito conhecido da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega no ato adulterano é levada pelos escribas e fariseus no momento em que Jesus estava ensinando no templo. E como você pode ver nesta imagem, é, os escribas estão inquirindo Jesus, dizendo: Mestre, essa mulher foi pega no ato adulterano. E a lei de Moisés nos diz que as tais devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Bom, que é uma questão bem interessante. Por quê? A pergunta é: por que Jesus não condenou aquela mulher? Bom, existem alguns detalhes que não está na lição, não foi, vamos dizer assim, destacado na lição, mas eu gostaria de, com muita humildade, destacá-la aqui. Veja bem, é, o texto em que os escribas e fariseus citam, quando eles dizem que na lei de Moisés, né, diz que as tais devem ser apedrejadas. Primeira coisa que precisa observar, e aí uma dica também para você que quer ser um estudioso da Bíblia Sagrada, a sua Bíblia tem referências bíblicas, tá? Então, quando você pega o versículo 5 do capítulo 8 de João, onde está o episódio da mulher adulta, vai dizer assim: na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Bom, neste versículo específico na sua Bíblia deve ter um númerozinho ou uma letra, tá? O número ou uma letra. Se sua Bíblia for uma Bíblia que adota números, vai ter o número um, porque esse número um é para dizer que existe uma referência bíblica que as pessoas ali
do discurso ou da passagem estão citando uma passagem bíblica. E pasmem vocês, os escribas e fariseus, os saduceus, perdão, estavam citando, acredite, Levítico capítulo 10, capítulo 20, verso 10. Levítico capítulo 20, verso 10 está claramente escrito que o homem ou a mulher que forem pegos no ato adulterando, ambos devem ser apedrejados. E neste caso, trouxeram somente a mulher. Então, observando do ponto de vista da lei em si, eles não estavam cumprindo a lei de jeito nenhum. Eles só trouxeram a mulher. Eu pergunto a você por uma questão de reflexão e de lógica. É lógica, isso aqui é lógica, tá? Uma mulher pode adulterar sozinha? A lei diz que o adúltero e a adúltera, irmãos, está claro em Levítico capítulo 20, verso 10, que é o adúltero e a adúltera. Porque a pessoa que for pega de um ato adulterando, ela não adultera sozinha. A mulher não estava adulterando sozinha, ela estava com o homem devia ser trazido também. Primeiro detalhe, né? Não, Jesus não iria condená-la por conta disso, né? Aí Jesus usa uma expressão que se tornou um adágio, né? Diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com isso, Jesus está recobrando a consciência de todos aqueles que estão ali acusando a mulher. E aí o que é que acontece? Essa mulher, ela é. Jesus dá uma palavra para ela. Jesus respondeu com sabedoria: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou condená-la. A verdade é que Jesus trouxe a verdade que Jesus trouxe revela nossas falhas e oferece libertação aos que reconhecem e aceitam esta doutrina. Observe, né? Isso aqui é um episódio bem interessante, né? Muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, né, ao longo dos séculos, questionaram a autenticidade desse texto, porque eles afirmavam que é, é, esse texto foi inserido e poderia causar uma dificuldade, porque dá a entender que parece que Jesus estava apoiando, ou assim alguns estudiosos, né, definem que Jesus estivesse apoiando o erro da mulher. De jeito nenhum, porque o próprio texto de Jesus diz assim: vai e não peques mais. Jesus estava falando de algo realmente muito forte, muito determinante para aquela mulher. E é preciso que nós deixemos claro que Jesus tenha dispersado tal escuridão quando ele fala que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ok? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ele se inclina e continua escrevendo, porque ele havia anteriormente começado a escrever no chão. Agora, há muitas questões acerca do que Jesus estava escrevendo no chão, mas o certo é que a Bíblia não relata o que Jesus estava escrevendo. Mas alguns acreditam que tenham sido os pecados. Jesus estava enumerando os pecados ali das pessoas, escrevendo na areia. Tá? Mas o importante é que Jesus se inclina outra vez e diz assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te aconselhe, não aconselhe coisa, não aconteça coisa pior a você. Agora, o nosso segundo subtópico: Jesus, a verdade é revelada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdadeira única, é a verdade única de que todos precisamos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. É uma verdade puramente encarnada, que é a verdade que é Jesus, né, meus amados? Isso aqui é muito positivo, isso aqui é muito poderoso, isso aqui também é muito necessário, né? A verdade que o mundo precisa conhecer, a verdade revelada, a verdade de Jesus, a verdade que o mundo precisa saber quem é, né? E isso é muito importante porque Jesus, a verdade revelada, é uma revelação do próprio Jesus Cristo, né? O Senhor se revelando porque ele é a verdade, né? Ele se revelando porque ele é aquele que só ele pode dizer.
Eu sou a verdade, né? É muito importante. O episódio da mulher apanhada em adultério ocorre durante a festa dos tabernáculos. Jesus está ensinando no átrio do templo em Jerusalém diante da multidão. Esse ambiente é marcado por forte tensão com os líderes religiosos que buscavam ocasião para prendê-lo. Esse texto também aparece dentro de uma sequência de confrontos em que Jesus afirma sua autoridade divina. Portanto, o cenário envolve um momento litúrgico importante, com milhares reunidos em Jerusalém, uma tentativa de desacreditar publicamente a autoridade de Jesus e uma oportunidade para Jesus revelar a sua glória, sabedoria, perdão, e verdade de forma prática. Existem muitos irmãos que estão gastando muitos esforços para criticar a igreja quando a igreja aproveita as festas religiosas, né, mundiais, como o Natal, como a Páscoa, ou como outras celebrações, como o Dia de Finados e outras coisas assim, para estarmos pregando o Evangelho. Bom, aqui nós temos um exemplo claro que Jesus utiliza, sim, uma festa. E no último dia, o grande dia da festa, veja, Jesus, ele utiliza esse momento para falar o que é certo, porque Jesus estava falando a verdade que liberta. Eu sou a verdade que liberta. Jesus, a pregação de Jesus é essa. Aí tem muitos irmãos que criticam a igreja porque a igreja faz cantata de Natal, faz eventos relacionados ao Natal. Meus irmãos, é preciso deixar bem claro que o Natal significa nascimento de Jesus. E a igreja sabe pela Bíblia a sequência disso. Retratar isso através de teatro, através de apresentações, através de música, é muito significativo para nós estarmos transmitindo de fato a mensagem que importa, a mensagem real do Natal, que é o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em dezembro. Isso foi uma coisa da Igreja Católica. Meu irmão, tem tanta coisa da Igreja Católica que foi instituída que nós precisamos aproveitar para pregar a verdade, para pregar o Evangelho. Jesus sabia que muitos ali que estavam naquela festa não estavam no sentido original. Muitos ali estavam com seus corações distantes, e aí Jesus mostra a verdade. Era uma festa significativa, era uma festa que tinha significado religioso, mas também tinha um significado agrícola, um significado histórico, mas havia também ali, evidentemente, muitas pessoas que estavam distantes. Mas Jesus ignorou então a festa. Não, não vou para a festa não, porque é uma festa, e aí eu não quero ali estar no meio comungando porque é pecado. Não, Jesus aproveitou a festa e evangelizou. Jesus pregou a sua mensagem, a mensagem que o mundo precisava ouvir, né? E aí, o nosso terceiro tópico nos leva a isso, né? Olha essa verdade. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guie suas vidas. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo, mas a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque Jesus é a verdade que o mundo precisa conhecer. Aqui é a oportunidade de nós estarmos falando desse grande e precioso amor. Aqui é a oportunidade que Jesus tem. Olha que coisa poderosa. De Jesus estar demonstrando ao mundo que ele é a verdade que o mundo precisa. O texto, né, de João 7, 16, 19 diz assim: Respondeu Jesus: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Disse Jesus. Enquanto Jesus ensinava no templo durante a festa dos tabernáculos, algumas pessoas ficaram admiradas com a sabedoria de suas palavras. Eles não sabiam, eles estavam cientes que Jesus não havia estudado nas escolas religiosas da época, então se perguntavam de onde vinha tanto conhecimento.
Jesus responde de forma direta: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, o que ele estava ensinando vinha diretamente de Deus Pai. Jesus não falava por conta própria, nem dava sua opinião pessoal. Tudo que ele dizia vinha, evidentemente, de Deus. A motivação revela o coração do mensageiro. Jesus não buscava aplausos, né? Jesus não buscava aplausos, né? Jesus não buscava, evidentemente, é, uma, uma aprovação, uma aceitação geral, não. Ele era a verdade que o mundo precisava. E aí, meus irmãos, nos leva à nossa síntese do segundo tópico, né? Jesus é a verdade que expõe a consciência dos escribas e fariseus dos seus pecados. Jesus foi claro, né? Jesus foi específico nisso. O mundo precisa conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, porque a verdade de Jesus está expressando também a realidade que o homem precisa conhecer. O homem precisa da graça de Deus, o homem precisa, né? É muito importante a gente concluir aqui esse segundo tópico, né? Porque Cristo revela que ele é a verdade que liberta da condenação. Depois que os acusadores se retiram no episódio da mulher adúltera, resta apenas Jesus e a mulher. E aí Jesus faz uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E a afirmação dela diz assim: ninguém ficou, Senhor, só eu. Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Vais e não os peques mais. Isso demonstra que Cristo, como a verdade, não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele é a expressão plena da graça de Deus que revela o pecado, mas também que oferece perdão. Tem muita gente, muitos cristãos, que focam apenas em determinar a condenação. Irmão, determine que Deus oferece o perdão, porque a mensagem, ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O maior sacrifício dele foi visando o nosso perdão, né? Cristo revela a verdade que chama a santificação, porque ele diz assim: vai e não peques mais, né? Jesus está cobrando a santificação dessa mulher. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro e último tópico. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 e 38 está intimamente relacionado com o relato da mulher adulta. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente ele permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Isso aqui é muito perigoso, isso é muito poderoso, perdão. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque Jesus é a verdade que liberta o pecador. Isso aqui é uma verdade, meus irmãos, incontestável. Observe, assim, o que foi vivido na prática pela mulher adúltera, né, que nós citamos, o encontro com a graça que transforma, é explicado de forma clara nesse ensinamento. Jesus não só perdoa, ele liberta, e essa liberdade é para quem permanece com ele. Agora, vamos para o tópico de número 2, né? Que é uma pergunta bem filosófica. O que é a verdade? A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração, uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, de Jesus. Isso aqui, irmãos, é tão poderoso. Por quê? O que é a verdade, né? Muito se pergunta o que é a verdade. Milhares de pessoas, né, hoje se debruçam em perguntar filosofia, nas aulas de filosofia, né? A gente sempre se confronta com essa pergunta, mas o que é a verdade? Bom, no Evangelho de João, a verdade é a revelação plena de Deus em Jesus. Cristo, que não apenas comunica a verdade, mas é a própria verdade encarnada, e por meio do relacionamento com Ele, o ser humano é liberto do pecado, santificado e conduzido à vida eterna. A verdade, conforme o Evangelho segundo escreveu João, ela tem alguns aspectos: o aspecto pessoal, o aspecto revelacional, o aspecto redentor, o aspecto santificador e também controverso.
Pessoal, porque Jesus é a verdade, pessoa de Jesus é a verdade. Revelacional, porque a verdade é revelada por Jesus e liberta. A verdade de Jesus liberta. Ela, ela é revelada e por Jesus e também Jesus oferece a liberdade redentora. A verdade quebra o poder do pecado. Santificadora, a verdade nos separa para Deus, nos torna exclusivos de Deus. E controversa porque o mundo rejeita a verdade divina, a verdade divina. O mundo sempre irá rejeitar a verdade divina. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico. Terceiro tópico, verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, mesmo enquanto aqui ainda vivendo neste mundo. Aqui cabe destacar, e muito bem destacar, esta, esta importante, né? Esse importante momento, porque aqui nós vamos tratar dos aspectos, né? Verdadeiramente livres, né? Glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, nós temos três aspectos da liberdade, né? E vale a pena a gente especificar diretamente, meus amados irmãos, esses três aspectos, porque libertos da condenação do pecado, nós temos no passado, nós temos no presente e nós temos também no futuro. Observe, usando esses três aspectos, ele inclui, no momento em que estamos em Cristo, somos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1. Isso significa que Deus nos declara inocentes. Essa é a nossa libertação da culpa e da condenação. Fomos libertos do juízo eterno. Como Paulo escreve, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Libertos do poder do pecado. Isso aqui é no presente. Mesmo justificados, ainda vivemos em um mundo caído e temos uma natureza que luta contra o espírito. Mas agora não estamos mais escravizados. O pecado não é mais o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 14. Isso significa que temos o poder, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, de dizer não ao pecado. Contudo, a luta continua. Ainda somos tentados, ainda falhamos, ainda precisamos de arrependimento e vigilância diária. Mas já não lutamos sozinho e cada vitória é fruto da liberdade progressiva que o Espírito nos concede. Esse processo se chama santificação. Seremos libertos da presença do pecado. Isso está apontando para o futuro. Um dia, quando estivermos com Cristo em glória, o pecado deixará de existir em nós. Não haverá mais tentações, quedas, nem lutas internas. Esta é a nossa glorificação, a etapa final da salvação. Viveremos completamente livres para sempre diante de Deus, sem culpa, sem pecado e sem medo. Glória a Deus. E a nossa síntese do nosso terceiro e último tópico é: Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador, né? Como isso é poderoso. Agora chegamos à nossa conclusão. A nossa conclusão, meus amados irmãos, é: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada com Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm em sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo conheça Cristo. Não há solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. E como isso é poderoso. E nós chegamos, meus irmãos, a essa conclusão de mais uma aula deixando claro que a verdade não é um conceito, ou uma filosofia, ou um sistema religioso. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Em Jerusalém, diante dos líderes religiosos, Jesus não apenas falou a verdade, ele expôs a mentira, confrontou a hipocrisia, revelou o pecado e ofereceu libertação. A mulher adúltera foi transformada por esta verdade. Os fariseus a rejeitaram e continuaram cativos. Hoje, como ontem,
Muitos conhecem textos bíblicos, citam Jesus, frequentam templos, mas continuam presos ao orgulho, à vaidade, ao pecado escondido, à religiosidade morta. Só há um caminho para a liberdade: permanecer em Cristo, permanecer na palavra, permanecer na verdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Que maravilha! Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar e que você seja profundamente abençoado. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você seja duplamente abençoado. Em nome de Jesus e até a próxima aula. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, por favor, nos ajude no canal, clicando aí no gostei e na descrição do vídeo você vai ter aí o material da Panorama. A De Panorama gentilmente cedeu o slide para que nós possamos estar compartilhando com os irmãos. Esse slide eu não posso compartilhar por questões de direitos autorais, mas que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a você e até a próxima aula da EBD na veia. Deus abençoe você.